Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. E neste momento que estejamos bem receptivos para receber nossa querida palestrante Maria Aparecida, com o tema A Fé que Transporta Montanhas. Boa noite. Hoje, uma noite chuvosa, em que nós sentimos a renovação, o ar limpo, a respiração melhorando, e assim uma limpeza energética no planeta e em todos nós. Que a paz do Mestre
esse divino Rabi da Galileia esteja entre nós. E que o manto de Mãe Maria, a nossa doce Maria, nos envolva nessa paz celestial. Gente, 2 de janeiro de 2020. Quem de nós não está cheio de projetos? Quem de nós não fez os seus projetos mentais ou até escreveu num papel, colocando todos os seus objetivos, buscando tudo isso? O ano mudou, 2020 começou, nós todos cheios de projeto, mas tem que ter o quê? Renovação. Se nós continuarmos do mesmo modo, nada mudará, porque só muda quando nós mudarmos. E se nós vamos buscar dentro do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre fé, e aí vem a fé que transporta as montanhas. E aí nesse item vai ter 12 itens de fé. A fé humana, necessária para todos nós, a fé que nos faz os projetos de dia a dia, de tudo que nós almejamos na nossa vida material e pessoal, mas nós só conseguimos através da fé divina que nos liga ao Pai. Por isso que Jesus nos recomenda sabiamente da fé que transporta montanhas. E ele diz: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostardas, dirás a esse monte, se move daqui a acolá, e ele se movimentará. O que Jesus queria nos dizer com isso? Vamos pensar juntos? Porque se nós vermos que a semente de mostarda é a mais minúscula semente que nós conhecemos, ela é minúscula, mas ela traz dentro de si todo o potencial. E trazendo dentro de si, ela tem que romper aquela casca dura para que ela possa romper a terra e germinar. E ela dá um arbusto imenso. E nós temos a semente da fé em nós. A fé, a esperança e a caridade são inatas em todos os seres. São virtudes que nós não precisamos conquistar. Eu costumo brincar que ela já vem de fábrica. Está em nós, inata em nós. Mas o que nós precisamos fazer? Romper essa casca para que ela germine. Romper para que ela traga tudo que está, que nós já temos, para que nós possamos dar bons frutos. Mas se nós caminharmos um pouquinho mais, nós vamos ver que nós ainda temos uma fé infantil. Que nós temos uma fé que diz que eu me curvo a Deus e quero as bênçãos de Deus. Se nós permanecemos nessa fé, que é a fé de troca, nós vamos continuar na infantilidade. Nós temos que ter uma fé que é a entrega e confiança. E eu quero conversar com vocês mais profundamente, porque nós já passamos do engatinhar, já estamos na maturidade do tempo, né? De trazer a fé em nós. Porque eu ouvia esses dias sobre o que Chico Xavier falou da data limite, e que nós ficamos a pensar essa data limite. E aí ele explicou que quando a espiritualidade lhe diz da data limite, é que depois do ano de 2000, não nasceriam mais no planeta Terra espíritos devedores. E se nós formos pensar nisso, eu nasci muito antes disso, hein, gente? Mas muito antes. Né? Já quando a gente vai chegando à maturidade, depois dos 60, tudo parece que entra nos 90 e parece que é tudo igual, né? Mas aí a gente passa dos 60 e tudo vai ficando mais claro.
Parece que o peso da idade o nosso corpo sente, mas a nossa alma e a nossa mente fica mais desperta, né? E o corpo já ressente um pouco, mas o pensamento e a alma está elevada para as compreensões mais elevadas. Então, não que a juventude não o faça, porque agora, se nós estamos falando de pessoas que nasceram em 2000 e hoje vão estar com 19 anos, né? Na juventude, e se nós pensarmos que daqui um pouco eles estão regendo o planeta, e que Emmanuel diz que em 2057 já estará instaurado de vez o planeta de regeneração, nós estamos na potencialidade desses jovens, né? Que vão amadurecer e levar esse país adiante e o planeta Terra adiante. Então, se nasceram até o ano de 2000, nós que viemos nessa pátria do Evangelho, devedores, mas para o aprendizado maior, e também na potencialidade de sermos pais daqueles que serão os araustos desse Evangelho divino, desse planeta de regeneração, nós estamos nesse aprendizado e agora nós estamos assim pensando. E aí vem 2012, né? Que nós falávamos de tantos caos. E 2019 e 2020 agora renovados para um novo ano, com novos sistemas. E nós vamos buscar em quem? Se o Evangelho do Cristo é o caminho iluminado que nos leva, e ele é o centro desse Evangelho, e do centro nós vamos ter, ele é o sol realizado, vários que são os sistemas à sua volta. E quanto nós temos que nos ensinaram, nos precederam e nos trouxeram todos esses ensinamentos. E Chico é um desses satélites elevados que nos traz os ensinamentos. E é por isso que nós hoje podemos falar um pouquinho mais aprofundado sobre do que Jesus quis dizer quando diz da semente de mostarda. Porque a fé em si, quando ela é entrega e confiança, nos leva mais acima. E se nós vamos ver o grão de mostarda, Jesus estava falando do que de menor existe que nós conhecemos. Do átomo. O átomo, menor partícula que nós conhecemos. Apesar que o átomo já foi subdividido, nós vamos ter os prótons, os elétrons, os quarks, os neutrinos e tudo mais. Mas quando nós temos essa fé, nessa entrega e confiança, o que nós fazemos? Nós entramos em sintonia e vibração. Vibração elevada, os átomos se mexem e tudo em nós muda. Nessa vibração elevada, nós vamos subindo de patamar. E o que se faz em nós? Uma constância de mudança em DNA e a cura que nós buscamos. Não só uma cura física, mas uma cura emocional e espiritual. Uma cura que nos leva, por isso que Jesus nos advertiu: o reino de Deus está dentro de vós. É esse reino de Deus que nós, nessa vibração elevada, nessa sintonia, através da frequência de amor que levamos para os nossos átomos, que nós encontramos a fé da entrega e da confiança. E se Deus está em nós, nós podemos transformar e nos curar. Por isso que Jesus falou do médico interno. E quando ele curava alguém, o que ele falava? Lembram? A tua fé te curou. Ele nunca disse que foi ele que curou. A tua fé te curou. Vai e não peques mais. E o que ele queria dizer com não peques mais? Não volte no mesmo patamar de sintonia e de erros.
Vá e volte a se elevar e a ligar em Deus com essa fé de entrega e confiança. Mas se a gente vê, quando Jesus curou até os leprosos, só 2 permaneceram curados, porque voltavam no mesmo patamar anterior, voltavam na mesma sintonia, no mesmo que eles haviam feito, não mudavam e não se elevavam. E aí a cura não permanecia. Mas agora, como nós já somos maduros espiritualmente falando, nós já nos elevamos. E aí vem a doutrina dos Espíritos, esse Consolador prometido, dizer da reforma íntima, do que nós podemos mudar em nós, aquilo que nós temos que fazer de transformação em nós, para que nós nos mantenhamos elevados. Eles não nos convidam a transformar os outros, porque cada um segundo as suas obras. Foi o próprio Cristo que nos disse, cada um segundo as suas obras. E nós vamos nos transformando, e através da nossa transformação nós mudamos tudo à nossa volta. Essa é a importância da fé que a doutrina dos Espíritos vem nos trazer, que é raciocinada. Não é aquela fé infantil que nos torna escravos do outro, quando nós temos toda a potencialidade em nós e buscamos isso em todos nós. Se nós conseguimos fazer por nós, nós conseguimos fazer pela nossa volta, pelos nossos irmãos, pela nossa caminhada, e o planeta Terra se regenera. Porque não é o planeta, são os seres humanos que vivem no planeta, que têm que despertar essa consciência e se elevar. Se nós estamos falando dos átomos, que nós vibramos e tudo é matéria e tudo está em movimento, nós temos que saber que nós estamos em movimento de crescimento. E às vezes, como nós paramos e nos reagimos às dores que nos vêm, e elas são ensinos para que nós despertemos e temos olhos de ver aonde estamos errando para poder mudar. Esse convite da doutrina espírita, da doutrina dos Espíritos, codificada por Kardec, dessa reforma interior, é sui generis, porque ele nos traz a responsabilidade de cada um se mudar, se transformar. Porque nós temos que parar da mendicância de pedir para os outros fazer por nós. Porque é muito fácil, né? Eu vou ao Joana de Ângeles. Ah, que bom! Dá para você pôr o meu nome na caixinhas de vibração? Claro, coloco. Então nós terceirizamos tudo. Queremos sempre que o outro faça por nós. Por vezes é necessário, porque a gente sabe que daqui saem correntes espirituais em ajuda ao nosso lar e àqueles que nos pediram. Mas eles vão ajudar para que ela tenha a potencialidade de depois arregaçar as mangas e vir fazer por si. E será que virão? Ou vão ficar esperando sempre que nós façamos por ele? Olha que bênção! Numa noite chuvosa, nós todos aqui reunidos. Reunidos por quê? Porque nós já temos confiança de que tudo se faz segundo as nossas obras. Porque nós temos e sabemos que o passe fluídico, eletromagnético vai nos fazer bem. Nós viemos buscar a potencialidade da renovação. E segundo André Luiz, os passes são uma chuveirada de luz que traz de dentro de nós a potencialidade que nós já temos para que nós possamos estar renovados e fazer a nossa parte.
A fé, ela faz o que com nós? Vai na nossa vontade, que é espiritual, e a vontade é a alavanca do Espírito para que nós possamos nos transformar. É que nós confundimos vontade com desejo, né? O desejo é físico, mas a vontade é espiritual. E quando essa alavanca se move nessa vontade espiritual, nós conseguimos a transformação e tudo aquilo que nós almejamos. E aí, quando a gente encontra alguém numa crise dessa, e ela está bem em todos os sentidos, não só no sentido material, mas no sentido espiritual, nós dizemos: o que será que ela faz? O que será que ela faz? Ela faz aquilo que Jesus nos ensinou. A fé, do tamanho de um grão de mostarda, que é capaz de movimentar tudo em nós e trazer toda essa potencialidade que nós temos. Porque nós todos já recebemos todos os talentos, todos nós. Todos os talentos vieram conosco, Deus já nos deu. Agora, transformar esse talento é responsabilidade nossa. Multiplicá-los é responsabilidade nossa. Quando nós vamos ver, a título de exemplo, a parábola do filho pródigo, ela é de uma profundidade extrema. Porque nós vemos o pai e aqueles dois filhos, num exemplo maior. Aquele pede parte da sua herança e sai. Gasta tudo. Quando ele perde tudo, ele entra no sofrimento, e naquele sofrimento, naquela dor atroz, ele lembra do seu pai e diz: lá com o meu pai eu tenho tudo. Nem os escravos do meu pai passavam o que eu estou passando. E ele faz o quê? O caminho de volta. Vamos explicar? Nós recebemos tudo, viemos aqui. Como estamos fazendo do uso dessa herança que nós recebemos? Nós vamos voltar, o caminho nós vamos fazer de volta, todos nós, né? E aí aquele filho pródigo volta e diz: eu vou pedir para o meu pai, mesmo que eu seja só seu empregado. E quando o pai o vê, o que fez? Seu coração se enche de alegria, ele corre, coloca um anel, a aliança do amor com Deus, lhe cobre com a túnica e põe a sandália no seu pé, que deve dizer: esse solo é sagrado. Venha, e recebe o filho e faz uma festa. Mas aquele outro filho que permaneceu, fica o quê? Lá fora, não entra na casa do pai. E ele diz assim: e eu que permaneci aqui, não gastei a herança do meu pai, não tenho uma festa dessa. E o pai sai lá fora e diz: entre, festeje comigo, o seu irmão que era morto ressuscitou, venha. E o que ele quer dizer daquele filho que permaneceu e nada fez? Ele não caminhou, ele não progrediu, e ainda ficou fora da casa do pai, se lamentando e ainda julgando aquele outro que foi, aprendeu e voltou. Não é lindo a gente compreender o que Jesus nos quis dizer com essa parábola? E essa parábola nos ensina a fé que nasce em nós pela caminhada, por tudo que nós estamos fazendo. Nós viemos no planeta Terra, somos viajores e vamos voltar à casa do Pai. E assim, já refeitos, cheio de energias novas, de compreensão de quem é Ele que nos receberá na luz da sua presença. Diferente da gente pensar que Ele gastou tudo
e nada fez, ele aprendeu e compreendeu. É isso que nós temos que fazer na nossa caminhada, aprender e compreender o que estamos fazendo aqui nesta encarnação, que é a melhor oportunidade que nós temos. Por que a melhor oportunidade? Porque nós já estamos despertos, porque nós já compreendemos a lei de causa e efeito, a reencarnação, a dádiva divina de cada um segundo as suas obras. E já estamos fazendo por nós e por todos nós. E assim que a fé vai agindo, nós vamos nos transformando, já passando da fé, daquela que aprende, é a fé imatura, para a fé raciocinada, que nos leva à compreensão e busca, dentro de todos os ensinos do Cristo, o aval para o nosso crescimento. Porque Jesus é o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ao Pai senão pelos seus ensinos que Ele nos trouxe através da sua vinda aqui e através do seu retorno do Consolador prometido. Porque Ele nos disse, Ele não nos garantiu: amados, convém que eu me vá, mas eu rogo ao Pai do céu e Ele vos enviará o Consolador prometido. E o Consolador prometido é a doutrina dos Espíritos. Exatamente essa doutrina que vem nos revelar tudo que Jesus ainda não pôde nos revelar quando esteve junto conosco pela nossa imaturidade. Agora Ele vem com mais ênfase, nos dá toda a direção. Falar do amor maior, nos conduzir ao bem, nos elevar e nos dizer que a morte não existe, que nós continuamos. Nós vamos e viemos, né? Nós vamos e viemos. Já fomos diversos. Hoje eu estou Maria, mas eu não sou Maria. Sou um espírito imortal, assim como todos vós. Hoje estão Maria, João, Fernando, Ana, estamos, mas somos espíritos imortais. Em aprendizado viajores, buscando a elevação e a compreensão de quem alça voos aquela transformação. Porque todos nós estamos, essa palavra é até pesada, fadados à perfeição. A perfeição é a direção de todos os seres. Nós vamos ter a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só de Deus. Mas todos nós, mais depressa ou mais devagar, segundo os seus passos, seremos perfeitos. Hoje estamos por ser feitos, mas a perfeição é a meta de todos nós. Na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, assim bem resumida, ela diz que viemos do átomo ou pelo átomo e chegaremos a arcanjo. Olha só, viemos do átomo ou pelo átomo e chegaremos a arcanjo. Quer dizer, é o caminho natural da evolução de todos os seres. Todos nós ganharemos asas. E asas de luz. Não é a asa material, asas de luz da nossa compreensão de quem alça voos a outros planos. E é a nossa meta. Agora, depois, amanhã, não importa. Um dia, todos nós chegaremos. E o importante é o que Jesus nos garantiu. Sempre eu repito para que nós nos lembremos do que Jesus nos disse. Todos nós lembramos o que Jesus nos disse nas suas últimas palavras quando esteve junto de nós? É difícil, né? Jesus disse 5 sermões. E o último sermão ele fez em corpo perispiritual. E é o sermão dos 500. Os 500 da Galileia, que estavam lá nesse sermão, porque muitos foram chamados
mas poucos tiveram coragem de ir nesse sermão dos 500, em que Jesus andou conosco em corpo espiritual, mostrando que Ele vive. E aí, nesse sermão dos 500, Ele nos diz: hoje, todos os dias, até o final dos tempos, eu estarei contigo. E Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Porque Ele falou em corpo perispiritual, e a sua luz nos banha, porque Ele é esse sol realizado que nos banha com a sua luz dioturnamente. E Ele está no meio de nós, porque o Mestre tudo ensinou e vivenciou. E Ele, comandante maior, mandou os seus comandados antes. Mas quem é comandante verdadeiro, vem. E Ele veio no meio de nós para nos ensinar e exemplificar. E nos diz que estará sempre conosco. E Jesus está no meio dos nós e Ele espera pacientemente a nossa evolução. Porque no plano espiritual não existe tempo. O tempo que nós vemos aqui, presente, passado, só existe o agora. E no agora Deus já nos vê perfeito, porque assim é a perfeição divina. Para Ele nós já somos todos perfeitos, criação de Deus. E é nessa criação elevada de amor que nessa noite nós aprendemos o que é fé. Uma fé que faz tremer em nós, abalar em nós os átomos divinos. Nesse abalo divino em que nós nos entramos, quando a sintonia se faz e a cura se derrama. Nessa noite de paz e de luz, onde nós agora buscamos a nossa renovação, um banho de rosas cai sobre nós. Havia um rapaz tão preocupado, sentado, e eu vi o mentor trabalhando sobre ele e ele nem se apercebendo. E eu sorri para o mentor e lhe disse: que bênção poder sentir o amor da sua presença entre nós, poder nos sentirmos abraçados pela presença dos mentores da nossa Joana querida, e nessa casa de luz, banhados pela luz do perfume maior da presença do Cristo. Agora, a flor do bem é em nossos corações a semente maior, porque hoje, todos os dias, até o final dos tempos, Ele está no meio de nós. Paz e luz em todos os corações. Deus abençoe. E assim, vamos agradecer ao Pai, que sempre está conosco. Agradeçamos a Jesus, também a Maria, a Joana e aos nossos mentores. Com muito amor que nos despedimos. Que assim seja.